Boa noite, amigas e amigos. Boa noite, queridas companheiras, queridos companheiros. Hoje estamos dando início a uma transmissão que eu quero fazer diariamente com vocês, né, que eu estou dando o nome de WAD 8:30, para vitalizar, para dar dinamismo, né, ao nosso canal aqui no YouTube. Eu vou imitar aqui o meu amigo Paulo Pimenta. Desde já eu peço a vocês que deem um like, compartilhem, né, comentem, né, sobretudo dar o like. O Pimenta sempre pede isso. Eu estou imitando aqui o Pimenta. Já estou aqui apontando que a Cacau Glória foi a primeira a entrar aqui na nossa conversa. Obrigado, Cacau, está sempre prestigiando a gente. Então, pessoal, aqui com a de 8:30, e 8:30 aí, na verdade, 8:30 da noite, a gente sempre vai comentar, né, em 20 minutos, temas relevantes aí da nossa conjuntura, da atualidade, da política, do direito, né, e sempre com o intuito de fortalecer, né, os nossos canais de resistência aqui, né, no YouTube. Então, eu conto muito com aí a boa vontade de vocês, né, que sempre nunca deixaram de nos prestigiar, né, para assistirem aos programas, darem um like, enfim, compartilhar, fazerem aquilo que é necessário para o robustecimento aí, para o fortalecimento da nossa rede de resistência nas redes sociais, particularmente aqui no YouTube. E hoje, né, nesse primeiro programa, eu tenho a honra, né, de ter a companhia, né, do meu convidado, defensor público, Daniel Lozoya. Daniel é do núcleo, né, de Direitos Humanos da Defensoria Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro. A Defensoria Pública é uma instituição que me orgulha, né? Eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho da Defensoria. Se nós temos aqui no Brasil, e particularmente no Rio de Janeiro, extermínio de pobres, de negros, favelados, se a pobreza aqui, né, é largada de lado, né, a Defensoria Pública aqui do nosso Estado, que é modelo, é pioneira em todo o Brasil, ela envida todos os esforços para amenizar isso. Então, a atuação da Defensoria na assistência a quem precisa de assistência jurídica, nos tribunais, no Supremo Tribunal Federal, é motivo de orgulho a quem milita na área de direitos humanos, a quem milita na área do direito, a quem quer que os pobres sejam defendidos com dignidade, né? E o grau de êxito da Defensoria nos tribunais é algo que chama a atenção. Então, Daniel, muito bem-vindo aqui, muito obrigado, né, por ter atendido aqui ao nosso convite. Eu queria que você, vou te dar a palavra, que você batesse um papo conosco sobre esse trabalho da Defensoria, particularmente essa atuação, né, no caso do menino João Pedro, que foi assassinado pela polícia em mais uma dessas batidas policiais, que no Rio de Janeiro significam apenas política de extermínio, não tem nada a ver com política de segurança pública, né? O Rio de Janeiro é campeão. O estado do Rio de Janeiro, só esse ano, já houve mais de 1.000 mortos. É algo estarrecedor, né? E também a ação em que a Defensoria funciona, a ação proposta, a DPF, pelo PSB, em que a Defensoria funciona como amicus curiae, e você teve uma atuação muito importante na DPF. Eu queria que você falasse também que foi uma ação exitosa, já em primeiro plano, já que obteve a liminar do ministro Edson Fachin, né, que proíbe a polícia do Rio de Janeiro em fazer essas incursões criminosas nas favelas cariocas enquanto perdurar a pandemia. Daniel, muito bem-vindo, boa noite, né? Muito obrigado mais uma vez por estar. Boa noite, doutor Valdir. Grande satisfação, uma honra aqui poder participar da estreia aqui desse canal, né, desse vídeo. Uma honra enorme poder compartilhar esse espaço. Uma boa noite para todos e todas que nos ouvem e nos veem.
aqui. Eu acho que esse momento é um momento muito difícil para a democracia brasileira, situação muito difícil, essa crise de saúde pública, crise política e uma crise econômica braba também que nos espera nos próximos meses. E isso vai agravar ainda mais esse cenário dramático de violações de direitos humanos que nós temos no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, acho que é um tempo muito importante para a gente irmanar ações, advogados, defensores públicos, no campo do sistema de justiça, membros do Ministério Público, Poder Judiciário, ativistas de direitos humanos, militantes de comunicação independente, enfim, todas aquelas pessoas comprometidas, né, com o projeto da Constituição de 1988, com a democracia brasileira. Nesse sentido, né, o nosso objeto, nossa conversa hoje aqui, a DPF 635, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi proposta no final do ano passado pelo PSB, é uma ação patrocinada pelo professor Daniel Sarmento, né? Hoje foi membro do Ministério Público Federal durante muitos anos, hoje advoga bastante no Supremo Tribunal Federal, é professor de Direito Constitucional, titular da UERJ, grande faculdade de Direito da UERJ, e é uma ação que nós atuamos como Amicus Curiae com várias outras organizações. Temos aí do CAFRO também, Frei Davi, temos a Conectas Direitos Humanos, temos Justiça Global e outros coletivos e organizações de direitos humanos e de movimentos de pessoas, moradores, comunicadores de favelas, ativistas de direitos humanos também. E essa ação ela é muito inspirada na ACP da Maré. Não sei se os nossos ouvintes, nossos amigos já ouviram falar, se você já ouviu falar, que é uma ação civil pública movida aqui movida pela Defensoria aqui no Rio, que objetiva trazer uma conformação, maiores controles, maiores limites legais à atuação da polícia nas favelas, né? Que a gente sabe que é historicamente problemática e aí uma série de violações que uma atuação brutal enseja para moradores e moradoras de favela, né? Que vão desde execuções extrajudiciais, invasão de domicílio, tiroteios, enfim, uma série, né, de violações, morte de crianças, mulheres, trabalhadores, e como a gente não consegue, né, eu tenho uma dificuldade tremenda de fazer cessar essas atuações que são de todos os pontos de vista injustificáveis, né? Ponto de vista da eficácia, do combate à criminalidade também, mas antes de tudo são inadmissíveis, né? A gente não pode aceitar esse discurso de dano colateral da polícia causar uma morte, como foi o caso do João Pedro, dar 70 tiros numa casa, matar praticamente uma criança, né? Que estava em casa, né, porque queria cumprir um mandado de busca e apreensão, uma ordem judicial, uma investigação. Então, enfim, a gente precisa superar isso, né, esse paradigma, trazer um paradigma de uma segurança cidadã. Então, nesse projeto, posso entrar em mais detalhes aí também sobre a ação, se for do interesse. Daniel, eu queria que você, assim, rápidas tintas, dissesse o que foi a decisão do ministro Fachin, o que ela estabelece a partir da DPF. Tá, beleza. Bom, essa ação ela foi proposta, né, no final do ano passado e o ministro colocou em pauta para julgamento, ao invés do plenário virtual, logo no início da pandemia, se não me engano, foi ali por volta de abril. E essa ação tem vários pedidos, são 17 pedidos, né, que vão desde a elaboração de um plano de redução de letalidade policial, presença de câmeras nas viaturas policiais, protocolos de atuação e vedação de uso de
escolas e creches como bases operacionais, vedação ao uso do helicóptero como plataforma de tiro, essas coisas bizarras que existe aqui no Rio de Janeiro. E ele colocou em pauta e o voto dele, ele deferiu várias medidas, boa parte das medidas, algumas voltadas ao Ministério Público, inclusive, né, com relação ao controle da atividade policial, que é uma atribuição constitucional deles, e ele deferiu uma série de medidas. Mas logo em seguida veio um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Então, o julgamento ficou suspenso. No entanto, diante desse acirramento que houve no mês de abril, no Rio de Janeiro, um aumento de operações e de mortes, mesmo durante a pandemia, né, mesmo com esse período de distanciamento social, inclusive uma chacina no Complexo do Alemão, com mais de 12 mortes, né, pedindo ajuda humanitária, né, as crianças dentro de casa, porque não está tendo aula, as pessoas dentro de casa, as pessoas estão sem água, estão com dificuldade para ter alimento, e o Estado faz uma grande operação aí com esse número de mortes, helicópteros, e em seguida, 3 dias depois dessa chacina do Alemão, vários outros casos também de morte em Providência, em Acari, a gente tem essa operação que resulta na morte do João Pedro. Então, todas as organizações que estão envolvidas nessa DPF decidiram fazer um pedido de uma medida cautelar incidental, que era de suspender as operações durante a pandemia. E aí o ministro Edson Fachin, relator dessa DPF, ele acolheu esse pedido, mesmo com o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, e deferiu monocraticamente, ad referendo do plenário, essa medida cautelar para suspender as operações policiais nas favelas, salvo de forma absolutamente excepcional, nas palavras dele, e que também deve ser justificado imediatamente ao Ministério Público, no caso de necessidade de realizar uma operação desse tipo. Isso foi uma medida muito importante. Essa intervenção da Defensoria foi muito importante, porque o que nós temos aqui no Rio de Janeiro é uma verdadeira política de extermínio. E não é de hoje, não foi esse governador, embora esse esteja batendo recorde, né? Mas é algo estruturante, por incrível que pareça, aqui no Rio de Janeiro, chamar-se política de segurança pública, isto que a polícia faz nos morros do Rio de Janeiro. Tiroteio a esmo, mata criança, mata trabalhador, sai matando todo mundo. Né? Morre polícia. É a polícia que mais mata, é que mais morre. É a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Né? É um morticínio que não traz qualquer resultado válido àquilo que poderia ser chamado de política de segurança pública. A violência continua, a insegurança continua, né? E só temos número de mortos. Né? Então, essa medida foi absolutamente excepcional. Agora, Daniel, como é na atividade cotidiana de vocês? O Brasil hoje já se encaminha para ser, se é que já não é, a segunda maior população carcerária do mundo. Né? Como a Defensoria encara isso? Né? Como é esse trabalho, né, com essa parte invisível da sociedade brasileira, que isso é visibilizada pelas manchetes de morte, pelas manchetes de tragédia, né, pelas manchetes da estigmatização. Né? Como é que vocês se sentem? Como é que é isso? Como é esse trabalho cotidiano de vocês? A Defensoria do Rio tem um núcleo específico para atuação nas unidades prisionais, né, que é o NUSPEN, Núcleo de Atuação no Sistema Penitenciário. É o maior núcleo da Defensoria do Rio. São mais de 40 defensores que atendem familiares de internos, né, aqueles que estão em regime fechado e semiaberto,
e que tiveram um aumento de carga de trabalho brutal aí nos últimos anos, né? A gente tem a população prisional do Rio também muito grande, 50 mil. No Rio de Janeiro, a gente tem uma situação muito dramática da vara tratar de todas. É um funil, né? Porque para condenar você tem dezenas de varas criminais, juizados, tribunais do júri, e para soltar, né, digamos assim, né, a porta de saída do sistema penal, você tem tudo afunilado na vara de execuções penais. Então, tem um grande problema de morosidade judicial, de burocratização da vara de execuções penais. E o outro ponto de vista são, é claro, as péssimas condições de encarceramento, né? A Defensoria também tem uma atuação muito forte na parte da tutela coletiva, carro-chefe, digamos assim, a matéria que a Defensoria mais atua em tutela coletiva no sistema prisional. Os mais variados temas que você possa imaginar, claro, superlotação é o problema mãe, digamos assim, né? Porque esse que leva a piora de vários outros problemas, mas a questão de saúde no sistema penitenciário é muito dramática, né? A gente tem centenas de mortes no sistema anualmente, houve já um aumento agora nesse período de pandemia, e a gente não tem assistência de saúde básica, né? Minimamente adequada. Então, a gente tem mortes evitáveis, nós temos muitas mortes por pneumonia, pela falta de assistência básica, né? A gente parece que a gente tem um paradigma de atuação, né, da atuação do Estado disso, da administração penitenciária, que o serviço tem que ser mal prestado, ele tem que ser pior do que aquele que é ofertado para a população no SUS. Então, quando você trabalha com essa referência, né, de que os serviços têm que ser mal prestados mesmo, isso a gente chega num cenário de que não é exagero falar em determinadas condições de campos de concentração, né? Não tem alimentação, não tem água, superlotação, e agora estão sem visitas também com esse temor da pandemia. Olha, Daniel, aqui a nossa amiga Cacau, né, ela elogia, né, a conduta, a medida, né, da Defensoria em ter ingressado com essa cautelar incidental, né. Muitos elogios aqui ao trabalho da Defensoria, Josélia Fonseca, né, por que fazer essas incursões, né, para procurar bandido, né? Eles dizem que mas na verdade é simplesmente política de extermínio. E, enfim, pessoal, eu vou pedir a vocês, né, aí crave aí no sininho, curtam aí o vídeo, né, vamos fortalecer aqui o nosso canal aqui no YouTube. Eu já falei para Pimenta que em menos de um ano eu quero ter o mesmo número de inscritos, né, no canal dele. Essa é a pretensão. Sobre essas ações violentas, Oi? Oi? sobre essas ações violentas, né, as chamadas incursões, eu acho que a gente precisa ter um olhar atento no cenário do Rio de Janeiro para um fenômeno que é da milicianização, né? A gente tem uma atuação muito díspare da polícia de acordo com determinadas localidades. Localidades que são influenciadas por milícia, você não tem tantos tiroteios, você não tem ações tão violentas. Outras comunidades, né, que estão sob influência de determinada facção, né, do comércio ilícito de drogas, você tem essa atuação mais brutal da polícia. Então, a gente vive também no Rio de Janeiro um pouco uma espécie do mito do Capitão Nascimento, né? Daquela coisa da parte da sociedade legitimar a atuação violenta da polícia como contraposição a uma banda da polícia que é corrupta, mas isso é uma falácia, porque muitas vezes a polícia violenta é principalmente essa mesma parte que é corrupta, né? Essa violência, essas mortes praticadas, isso também tem
uma moeda de troca, né, de negociações ilícitas, arrecadações, né, para vender uma segurança ou, né, vender digamos assim, uma paz, né? Então, é importante a gente ter esse olhar mais crítico sobre essas chamadas incursões. Eu, uma vez, tive a curiosidade de procurar no dicionário o que é incursão. E aí vi que é uma penetração súbita no território inimigo, ataque e invasão. Você vê, a gente tem muito nosso vocabulário cotidiano, a gente incorpora muito É, esse glossário porque belicista, né? é uma política de guerra, não é? O que eles chamam de política de segurança pública aqui no estado do Rio Pois de é. Janeiro, na verdade, é uma política guerreira, né? E incursão é exatamente isso, é E a penetrar gente no território inimigo. Ou seja, as favelas são vistas pelo sistema de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, não só no estado do Rio de Janeiro, são padrão nacional, com raras exceções, né? Como inimigos, né? Então, é um território inimigo, são inimigos. Então, o inimigo, na guerra, você mete bala, né? Na guerra, embora haja a Convenção de Genebra, nas favelas do Rio não tem a Convenção de Genebra, não. Né? Lá é execução sumária, autorresistência, né? E nós temos uma defensoria pública aqui muito atenta, né? Muito atuante em relação a isso, né? Que enfrenta com muita qualidade técnica, mas também muito denodo, né? E não basta ter qualidade técnica, porque nós estamos aí falando do que há de mais obscuro, obscurantista na sociedade, no Estado brasileiro, que é essa política de segurança pública, né? Que determinados governos, como o nosso aqui no Estado do Rio de Janeiro, se o governador deveria estar sofrendo impeachment, na verdade é por isso, né? Por ser o mais violador de direitos humanos aqui no nosso Estado. Mas, Daniel, como a nossa previsão aqui é de 20 minutos, né, e nós já extrapolamos um pouco, eu vou pedir a você, seja à vontade, não precisa terminar com pressa não, mas já rumo à conclusão, né, fazer as considerações aí que você julga necessário. Quero aqui apontar a presença do meu querido amigo, colega, camarada Marcos Vinícius Cordeiro, né, que é diretor de comunicação aqui na OAB do Rio de Janeiro, a entidade que eu tive a honra de presidir. Mas, Daniel, você com a palavra. Aqui, meu querido companheiro Paulo Pimenta, né? Falei aqui, Pimenta, que a minha pretensão é grande. Eu quero te alcançar aqui o número de inscritos. Vai me ajudar nisso aí também. Então, pessoal, por favor, dê um like, curtam o canal, né? Aperte aqui o sininho. Mas, Daniel, fala. Bom, Adi, foi uma excelente satisfação poder estar aqui falando de direitos humanos, né? Nós atuamos no sistema de justiça, né? Isso é uma trincheira aí muito importante, né, para a democracia. Acho que a gente precisa se articular, se coordenar, né, todas aquelas forças que estão preocupadas com o aumento da violência no Brasil, com a preservação das liberdades públicas fundamentais. E, bom, é uma grande honra estar aqui e estamos aí à disposição de todos aí. Vamos continuar acompanhando aí a DPF, acompanhando o caso João Pedro. Importante que todos tenham aí atentos, cobrando e para a gente prosseguir aí nessa resistência democrática. Olha aqui, Daniel, a Raquel Glória, né, dizendo com muita propriedade que criminalidade não se combate com repressão, é necessário um conjunto de medidas, né, para impedir esses altos de criminalidade, mas não é com repressão que se consegue isso. A Josinete, nossa querida Nete, né, lá de Volta Redonda, né, diz aqui que em Volta Redonda há um trabalho de defesa de direitos pela DPE, tutela coletiva, sob a responsabilidade do defensor público João Elvésio, né, seu colega lá em Volta Redonda. Grande quadro. A Comissão de Direitos Humanos da OAB também tem grandes quadros, Fernanda Prates, Rodrigo Mondego, É também deixo verdade. aqui minha É isso. saudação, Nadine, Meus colegas. Nadine Borges, então, companheiros de luta aí estão emanados com a gente, agora nas manifestações também,
a gente tendo uma atuação aí conjunta, é muito importante a gente se articular também nas manifestações, né? Dentro do possível, né? Tentando preservar o distanciamento social, mas também é importante a gente também prestar essa assistência jurídica aí Claro. nas manifestações. E deixar claro que as ruas não pertencem aos fascistas, né? E é isso que os manifestantes, no domingo, Nós também, claro para o fascismo. As ruas não pertencem a vocês, né? Eu acho que foi nos últimos meses, foi o dia que eu dormi mais contente na minha vida, foi no domingo, né? Porque eu vi as manifestações por todo o Brasil, aliás, em todo o mundo, né? A luta antirracista, a luta antifascista aqui no Brasil, né? Mostrando que nós estamos de pé, né? Quando essa pandemia passar, né? Eu acho que com ela vai embora também essa maldição que, infelizmente, as urnas consagraram aqui no Brasil. Mas, Daniel, quero mais uma vez reiterar aqui o agradecimento. Muito obrigado, foi uma honra você estar aqui. Isso aqui foi o primeiro de muitos, tá? Eu vou convidar outros colegas da Defensoria também para participarem conosco. Eu quero enfatizar isso, a Defensoria é motivo, né, para todos nós, o trabalho extraordinário que vocês desenvolvem. Eu tenho uma admiração. Quando fui presidente da OAB, procurei estreitar laços com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Tem muitos amigos e amigas na Defensoria. Então, parabéns pelo esse trabalho extraordinário de vocês. Tá? E muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Tá? Eu que agradeço, Vadia. Forte abraço, saudações antifascistas É isso aí, um e abração. antirracistas. E antirracista, claro. É isso aí, pessoal. E vamos aí prestigiar o canal, vamos dar o like, vamos curtir o vídeo, né? Enfim, vamos fortalecer as nossas redes de resistência aqui no YouTube. Tá? Boa noite para todas vocês, todos vocês. Um abração, Daniel, muito obrigado. Tchau.